Oi, quarto ano, tudo bem? Olha para mais uma vez com a aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, né? As pessoas que chegaram de fora no novo território, entre aspas, descoberto, com as pessoas que já viviam por aqui. Antes de começar, eu gostaria que você pegasse o seu material. Vamos ver qual a página do conteúdo da nossa aula de hoje para que você possa estar acompanhando. Depois você irá realizar as atividades e mandar as fotos para a prova, tá? Caso tenham alguma dúvida, vai lá no WhatsApp e Pró, me ajuda aqui nessa questão que eu não estou conseguindo e a Pró vai estar atendendo vocês, ok? Então vamos lá. Gente, o conteúdo de hoje está presente nas páginas 72 a 74 e as atividades que vocês irão realizar são das páginas 75 e 76. Vamos lá? Então, gente, quando os portugueses chegaram nas terras, entre aspas, desconhecidas, já existiam pessoas, já existiam culturas aqui. Então, a gente conhece toda uma história do índio, né? Os índios já viviam aqui, né? E eles sofreram bastante com a chegada desses novos povos que chegavam aí para explorar, para destruir, para ganhar dinheiro, né? Chegaram com muita ambição de ganhar dinheiro, de explorar a terra nova, e os índios sofreram bastante com isso. Então, como se deu esse primeiro contato? O que de fato aconteceu? Será que a princípio foi um encontro tranquilo? Não, né? A gente vai descobrir que não, né? Foi muito assustador para ambas as partes, tá? Assim como os índios estranhavam a chegada de pessoas novas naquela área, naquele território, quem estava chegando estranhava o jeito de viver das pessoas que já existiam por aqui. Então, vocês vão perceber na aula de hoje um pouquinho sobre esses primeiros contatos, tá? O que teria sido positivo e o que teria sido negativo. Então, gente, os portugueses que chegaram às terras que chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui, tá? Então, quando eles se depararam com a situação aqui, eles faziam relatos, né, com as pessoas que viviam lá na terra deles, descrevendo tudo o que estavam vendo, tudo o que acontecia, né? Para eles era muita novidade. Então, os primeiros contatos, né, a gente sabe que foram de muita estranheza, tanto para os portugueses quanto para os indígenas. As duas partes sofreram um certo impacto ao perceberem que encontravam pessoas diferentes da sua forma de viver, da sua cultura, tá? Então, eram muito diferentes e pertenciam a mundos muito distintos. Então, no início, eles tentaram ao máximo ter um contato amigável, tá? Mas isso, por exemplo, foi a princípio. Quando eles começaram a, de certa forma, conhecer tudo que os índios passaram para eles, eles começaram a maltratar esses índios. Então, quando os portugueses começaram a explorar, por exemplo, o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de material chamado de escambo, um tipo de ação, desculpa, chamado de escambo, que era uma troca de bugigangas. Então, eles tinham muitas porcarias, né? Eu diria porcarias, bugigangas, né? Dentro desses navios que eles utilizavam para viajar, e eles acabavam dando isso ao índio para que eles, em troca, dessem alguma coisa para eles, tipo informação, por exemplo. Tá? Então, dentro dessas bugigangas, a gente poderia falar em espelhos, pentes, facas, machados, coisas que eram novidades de alguma forma para os índios que já viviam aqui, tá? Então, pelo pau-brasil, eles faziam essa troca, tá? Obviamente, sem a presença de dinheiro, né? Eram trocas de mercadorias, até porque a vida era um pouco rude por aqui, né? Então, os índios, eles não eram pessoas ambiciosas, eles acabavam recebendo qualquer coisa em troca, ok? Então, os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus, tá? Os portugueses, quando eles chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas. Então, eles queriam tomar de conta e eles queriam ser donos de tudo, né? Então, aí, gente, eles não pensavam duas vezes antes de matarem os nativos, de fazerem coisas horrendas, tipo maltratar, humilhar,
foi um verdadeiro extermínio. Muitos índios morreram nesse período, então foi um prejuízo para a cultura indígena. Que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças, né? Então, eles acabaram adquirindo doenças causadas por vírus, bactérias trazidas nesses navios por essas pessoas que chegavam, tá? Então, essas doenças, elas eram trazidas pelos brancos, pelas pessoas europeias, né? Pelos europeus, desculpa. E a cura, gente, ela era desconhecida pelos indígenas. Eles tinham uma imunidade um pouco baixa. Então, isso acabava comprometendo a saúde deles. Então, muitos morreram, por exemplo, de uma simples gripe. Porque eles não tinham imunidade, eles não tinham, nunca tinham tido contato com esse tipo de doença. E aí acabavam sendo contaminados e por viverem de uma forma rude, não tinha remédio, não tinha tecnologia, então eles morriam muito facilmente através dessas contaminações, ok? Então a doença como gripe, sarampo, coqueluche e outras mais graves como a tuberculose, a varíola, tá? Vitimaram muitas tribos, então eles não tinham imunidade natural contra esses males. E esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Então, ali onde tinha aquele grupo de indígenas que os portugueses queriam mandar, queriam ser donos, esses índios sofreram bastante. Toda essa violência, ela permaneceu por muitos anos, tá? Resultando aí no pequeno número de indígenas que temos hoje. Então, a quantidade de índio que temos hoje em relação à quantidade de índios que viviam aqui naquele período é uma diferença enorme, tá? Hoje restaram quase nada, são muito pouco as tribos que ainda existem, tá? Então, a relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza, gente, era muito, muito forte. Então, tudo que os indígenas faziam, eles utilizavam coisas da natureza, mas eles respeitavam muito o meio ambiente. Eles não destruíam para degradar, para devastar, tá? Eles só retiravam da natureza o que realmente eles precisavam, porque eles tinham a natureza como mãe. Então, eles tinham um respeito muito grande pela natureza, tá? Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura, tá? Os indígenas, por exemplo, eles domesticavam os animais de pequeno porte, tá? Eles tinham essa característica de estar dominando, domesticando, como porcos do mato, a capivara. Não conheciam cavalo, boi, galinha, esses animais eles não conheciam, tá? Então, com base na economia indígena, era a colheita que acontecia. Então, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca, era praticada somente por algumas tribos, tá? De forma bastante positiva. Então, o modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara, tá? Era um tipo de plantio em que eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Então, como as queimadas acabam degradando o solo, eles permaneciam naquelas áreas por pouco tempo, eles tinham uma vida nômade. Quando aquela terra não produzia mais, eles partiam para outro lugar, certo? Eles construíam canoas, arco e flecha e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape, tá? As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas com elas, como cestas, esteiras, redes e outros objetos, tá? Já os potes e panelas em geral eram feitos em cerâmica, tá? Então os utensílios, eles eram confeccionados com pedra polidas, facas, machados, tá? As penas e peles de animais, gente, eram caçadas, né, e serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum, por exemplo, era muito usado para fazer a pintura do corpo, né? Através do urucum eles conseguiam se enfeitar todos, uma espécie de tinta que eles utilizavam para enfeitar o corpo,
né? E tudo isso que eles precisavam, eles buscavam na natureza, mas o respeito era muito grande, ok? Muito diferente da relação que o homem de hoje tem, que sai destruindo, derrubando, matando os animais e levando à extinção, não. Eles tiravam o que eles precisavam da natureza, mas eles tinham um respeito muito grande por ela. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de realizar as atividades, façam as atividades e mandem as fotos para mim, para eu estar aguardando, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!